E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudades. E aí, galera, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à aula da semana passada que falamos sobre taxonomia. E hoje nós vamos falar sobre filogenia. Mas eu tenho algumas perguntas. Será, na sua concepção, se o pessoal está gostando das nossas aulas? Eu acredito que sim. Estamos focando a aula de forma organizada e acredito que os alunos estão tirando todas as suas dúvidas. Rapaz, se eles não estão aprendendo, não sei. Mas que está dando um trabalho muito grande para preparar o melhor do conteúdo, para dar mastigadinha para essa galera, tá aí. Com certeza. Só refrescando a mente dos alunos, semana passada nós falamos sobre os 5 reinos, né? Onde nós falamos sobre a taxonomia e como se organiza cada ser vivo. E hoje nós vamos falar sobre a filogenia. Em aulas mais aprofundadas também, iremos falar sobre os 3 domínios, que vem mais um pouco além do que os reinos. Mas isso fica para um conteúdo de aula mais aprofundado. Chega, professor Lindomar, desse negócio de assistir aula estressado em sala de aula. Nossos alunos merecem o melhor. Tem que estudar e motivado para poder gabaritar as provas e nunca mais escutar a sua avó olhar para você e falar: teu primo passou, tua prima passou, teu irmão passou e você não passou no vestibular, não. Exatamente. Agora não tem mais desculpa. Eu acho que o aluno se aprofundar nas aulas de biologia vai ficar muito fácil gabaritar as suas provas. Tanto os conteúdos de ensino médio, como posteriormente os vestibulares que eles irão prestar. Vale lembrar que no YouTube nós temos nosso canal Motiva Gente. Se inscreva lá, galera. Adicione vários vídeos lá no seu conteúdo. Estude motivado, gabarita a prova e mostre aquelas pessoas que duvidou de você que você tem muito potencial. Exatamente. Vai aprender tanto biologia como dicas de saúde também. No nosso canal temos mensagens evangélicas, dicas de saúde e muito mais. Mensagens evangélicas e notícias atualizadas, para no Enem, quando pedir, vocês estão capacitados. Exatamente. Em breve estaremos colocando conteúdos da atualidade, dados que sempre caem nas provas, como a gente vê agora, essa seca que aterroriza o nosso país. Então isso é algo que pode ser cobrado nas provas e a gente vai estar trazendo conteúdos para que o aluno já possa estar esperto nessas possíveis questões que possam aparecer nos seus vestibulares. Isso aqui é só um pedacinho do gostinho do que tem para vir. Mas o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos estudar a filogenia. Peraí. Semana passada nós estudamos o quê? Taxonomia. E o que é taxonomia? A taxonomia, na verdade, é onde nós temos a organização dos seres vivos. E hoje estamos estudando o quê? Filogenia. E o que é filogenia? Ora, como nós falamos na aula passada, hoje temos uma diversidade de espécies. E a filogenia ela vai nos mostrar como foi que ocorreu essa histórica evolutiva dessas espécies. Ou seja, como é que o ser ele dá origem a outro ser totalmente diferente e esse ser ele passa a se enquadrar numa nova espécie. Isso quem vai nos mostrar é a filogenia, que vai analisar e mostrar as características evolutivas que todos os seres vivos sofrem, as mutações e as mudanças que ocorrem em todos os seres. Para poder estudar, professor Lindomar, essa evolução, nós utilizamos uma imagem ilustrativa chamada de árvore filogenética, ou cladograma, representada graficamente, como você pode ver, uma filinha organizada. Eu queria que você explicasse para o nosso aluno um pouquinho mais sobre essa árvore filogenética ou cladograma. Nós temos aqui a representação gráfica de algumas espécies. Como vocês podem analisar, são espécies diferentes. Só que nós temos aqui uma representação gráfica onde tem as ligações. Isso aqui, na verdade, nos mostra que todas essas espécies aqui, eles proveram de um ancestral comum. Então nós temos aqui as modificações que sofreram, as mutações que foram ocorrendo com esses grupos e tornando-se aqui as espécies novas. Então eles foram adquirindo características novas, fazendo com que essas espécies se modificassem. Deixa eu entender, porque o Heraldinho está com um pouquinho de dúvida e ele quer entender o seguinte: deixa esse passarinho se embora.
vai-se embora. Aqui tem um negócio mais fácil. O cladograma, no caso, a árvore filogenética, é essa representação gráfica, correto? Exato. Aí aqui o primeiro ponto está o nome. Explica aí para os nossos alunos. Nós temos aqui diversos seres vivos e temos aqui uma característica comum, né? A notocorda. Esses seres vivos, eles possuem vértebra e eles foram sofrendo modificações, ou seja, aqui nós temos a lampreia, que mais adiante esse grupo sofreu modificações e foram se originando mandíbulas, que deram origem aos peixes que nós conhecemos. Temos aqui também os anfíbios, que já tiveram aqui uma evolução maior, onde nós temos aqui o coração tritacavitário, ou seja, com 3 cavidades. E temos aqui os répteis, né, onde ele já desenvolve o ovo amniótico. Então, são características evolutivas que vão passando de geração para geração, e essas espécies elas vão se distinguindo e se diferenciando. Temos aqui as aves também, onde já tem o desenvolvimento das suas asas, as suas penas, e os ovos já diferenciados. E temos aqui os mamíferos, né? Nós temos o exemplo dos cães, que já tem glândulas mamárias, que já se enquadram um pouquinho próximo do ser humano, por ser um animal mamífero. Então essas são as espécies que sofreram modificações, mas que eles proveram de um ancestral comum. Essa ligação está indicando que todos esses animais eles proveram de um mesmo ancestral comum. Ah, estou entendendo. Então essa representação gráfica ou árvore filogenética, ela vem para representar o ancestral comum. Exatamente, Josué. Então aqui seria o ancestral comum, que está dando uma bifurcação e dando outras origens. Só que se vocês for prestar atenção, só se você prestar atenção mesmo, quando ela bifurca, ela chega aqui e faz 2 bifurcações de novo. Só que aqui, professor Lindomar, não é mais ancestral comum. O nome dessa bifurcação, essa característica, é a característica derivada. Ela vai ser derivada, que vai ser um pouco mais diferente dessa daqui, por exemplo, dos peixes com mandíbula. E assim, quando ela segue a reta, ela vem para o peixe cartilaginoso. Quando chega aqui, começa a bifurcar de novo e vai fazendo isso. Então, a primeira que dá origem é as características ancestral, e depois que dá origem as características derivadas. Exatamente, as modificações que os seres passam. Vale lembrar, professor Lindomar, uma pequena observação nas provas. Explique para os nossos alunos. Nós costumamos ver nas provas muitos gráficos que representam a ancestralidade. Então, na prova, pode perguntar sobre 3 grupos aqui, ou 3 espécies distintas, onde ele pode perguntar se essas espécies distintas elas não fazem parte do mesmo ancestral comum. Mas veja aqui que esse gráfico está fazendo uma ligação entre elas. Então, o aluno vai saber que essas espécies são distintas, mas que elas vieram da mesma árvore filogenética, ou seja, do mesmo ancestral comum. Ou seja, A está mais próximo de B, que está um pouco mais distante de C, mas nem por isso deixa de ter um ancestral em comum. Agora presta atenção, porque aqui tem o que, professor Lindomar? Aqui também tem uma representação gráfica, muito parecida com a outra, onde também mostra aqui a ancestralidade, que se deriva aqui para o grupo C, e aqui tem uma bifurcação entre o grupo A e o grupo B. Essa característica, vale lembrar que é as características derivadas, que B está bem próximo de A, um pouco mais distante de C. Porém, professor Lindomar, ela tem aqui as características ancestral. É tudo de um ancestral sozinho, um ancestral comum. Só lembrando que esse grupo C, ele sofreu modificações diferentemente de A e B. Por isso que C, ele está um pouco diferenciado de B e A. Mas nem por isso ele deixou de ser sobre o ancestral comum. Sabe o que eu me lembrei? Eu apliquei um exercício lá vestibular e coloquei essas 2 imagens que nós acabamos de falar. E o nosso aluno, Heraldinho, como sempre, ele diz, professor, pois não, Heraldinho? E peraí, só está mudando os traços, eu estou ligado.
Por que isso? Porque se eu for analisar uma imagem com a outra, um ancestral comum, um ancestral comum. Essa parte aqui é as características derivadas que A está próximo de B distante de C. Mesma coisa aqui, característica derivada que A está próximo de B, mais distante de C. Então, professor Lindomar, tem que se ligar nas casquinhas de banana, se ficar assim. Quais as perguntas que podem cair? A pergunta que pode cair é o seguinte: se A e B eles são seres monofiléticos, ou seja, se eles derivaram de um único ancestral comum e se eles têm também características em comum. Então a resposta aqui vocês vão responder que são monofiléticos, ou seja, as duas ou três espécies eles derivam de um mesmo ancestral. E nessa outra aqui, eu posso fazer a mesma pergunta? Exatamente. A gente pode distinguir aqui somente a separação que tem de A, de B e A para C, que sofreram modificações diferentes, por isso que A e B estão um pouco distante de C, mas nem por isso deixaram de ser originados de um ancestral comum. E com esse pensamento, a filogenia vem estudando as adaptações ou seleções naturais, que o pessoal comenta tanto, que vamos comentar em outras aulas. Vale lembrar, professor Lindomar, que em um futuro muito próximo, depois que nós passar com o nosso primeiro objetivo, que é ministrar as aulas básicas de ensino médio fundamental, que vai te preparar para os vestibulares, vamos fazer aulas mais robustas, para garantir que vocês o melhor do conteúdo a nível lá de faculdade. Só lembrando que sempre iniciamos com conteúdos básicos, para que o aluno não se atrapalhe nos conteúdos. E na medida vamos evoluindo para que possa construir um aprendizado de uma forma evolutiva. Acesse o nosso blog www.motivagente.com, fique atualizado, aprenda tudo. Eu garanto que Enem, vestibular, concurso, você gabarita tudo. Mas nunca se esqueça que a taxonomia organiza os seres vivos e a filogenia. E a filogenia ela vai classificar, mostrar a fase evolutiva de todos os seres vivos. A árvore filogenética é representada pelo cladograma, representação gráfica, que vai mostrar essa história da evolução. E também os caracteres dos ancestrais, ou seja, caracteres que existem em comum em espécies totalmente distintas, mas que guardam as características do seu ancestral comum. Se tiver o ancestral comum, mas fizer bifurcação lá no meio, aquelas características é característica derivada. Você curtiu? Eu curti. Você compartilhou? Eu compartilhei. Indica para os amigos.